Boa tarde. Vamos dar início à segunda parte da demonstração, né? Que vai cobrir uma parte de fração de elétrons, né? E também um pouquinho de contraste, de imagem, né? Contraste por difração. Tá? O tipo de amostra que está carregado no microscópio no momento é uma amostra de silício, tá? Que tem algumas estruturas dentro. Então aqui seria o silício, né? E aqui dentro você tem camadas enterradas de silício germânio, né? Alternando. Silício germânio e silício. Tá? Essa parte de baixo isso aqui é a cola, tá? É uma amostra feita em cross-section. Então, ela foi feita em forma de cunha. Tá? Então, essa seria a superfície. Isso aqui você está entrando dentro do material. Tá? Então, tem várias camadas aqui de silício germânio. E essa amostra, em particular, é uma amostra que a gente usa para calibração, tá? De magnificação, tanto em baixa como em alta resolução. Tá? A gente usa o espaçamento entre essas camadas para fazer a calibração em baixa, né? Que já é bastante conhecido, e usa a imagem de alta resolução, né? Onde você consegue enxergar os planos atômicos, né? Os planos do silício, para fazer a calibração em alta resolução. Tá? Se você olhar essa amostra, deixa eu diminuir um pouquinho a magnificação. Ela é monocristalino, tá? Então, tudo aqui é silício, tá? Mas você normalmente não veria nenhum contraste, tá? O contraste que você está vendo aqui, tá? São essas linhas aqui, é o que se chama de bending contour, tá? Então, essa parte da amostra estava bastante fina, né? E por ser bastante fina, ela sofre algumas distorções, tá? Ela pode começar a dar uma entortada, tá? E isso acaba modificando aqui é como se localmente a amostra estivesse inclinada, tá? Então, por isso você vê em alguns lugares esse tipo de contraste. Então, um contraste de difração, né? Devido à amostra não ser perfeitamente plana, tá? Esse tipo de amostra, né? A primeira coisa que você faz quando você coloca no microscópio, tá? É tentar fazer a orientação da amostra, tá? E, então, para isso, para uma amostra que foi feita em forma de cunha, tá? A melhor região para iniciar a fazer o tilt, né? Para fazer o alinhamento da amostra é uma região mais grossa, tá? Se você chega numa região muito fina, você não consegue, tá bom? Deixa eu só mudar a amostra para uma região mais fina, mais grossa.
Então, você vê que na região mais espessa você já tem menos contraste, né? Essas distorções que são causadas pelo bending contour, tá bom? Então, primeira coisa é tentar obter a difração, tá? Para obter a difração, a gente coloca a abertura de área selecionada. Que está ali. Por segurança, vou colocar numa tempo de exposição bem curto, tá? E aqui tem a difração, tá? Ela aparece com, não está pontual, tá? Exatamente porque o feixe não está aberto ao todo, né? Ele não tá paralelo. Ela tem um certo ângulo de convergência, tá? Por isso que ele forma esse disco aqui. Se eu abrir um pouco mais o feixe, tá, mas eu não vou abrir deixar num ponto só para não ficar queimando o cintilador, tá? Mas aqui acho que já é o suficiente para enxergar as coisas. A estrutura do silício, tá? Teria uma difração desse tipo aqui, tá? Que a estrutura do silício é a estrutura tipo diamante, tá? E a gente tem aqui o feixe transmitido e você vê esse círculo aqui, né? Por causa que a amostra não está totalmente orientada ainda, tá? Então, se a gente faz a orientação, a gente tem aqui o controle do goniômetro, tá? Tem o tilt, é feito aqui pelo computador. Muitos microscópios de transmissão, além de ter os mais antigos principalmente, só tem os pedais, tá? Que ficam embaixo do microscópio. Aqueles pedais são para fazer o tilt da amostra, tá? E uma coisa também que tem que a amostra foi carregada num porta-amostra que é para fazer tilt nas duas direções, tá? O porta-amostra mais comum é um single tilt, que você vai fazer na direção X. Mas se você precisa fazer orientação da amostra, tá? Você vai fazer trabalho bem com que tem que fazer difração, uma coisa, é bom carregar num porta-amostra chamado de double tilt, tá? E você consegue fazer o tilt da amostra nas duas direções. A direção que você vai fazer o tilt inicialmente é na tentativa e erro, tá? Você vê qual que você aperta, qual pedal que você pisa lá embaixo que vai jogar o padrão na direção correta. Então você pode usar o círculo aqui da imagem, né? Esse círculo imaginário aqui como uma referência também, tá? Então o círculo tem que ficar menor, né?
Tá. Aí o material, o cristal está no eixo de zona, tá ajustado aqui, que é no 110. Tá? Esses pontinhos aqui é provavelmente alguma contaminação, né, que ficou na amostra, grudado na amostra, né, devido à preparação. Algum pedacinho de silício que quebrou e ficou grudado ali. Tá? Quando você faz o tilt, né, você tem que tomar cuidado com o seguinte: você está fazendo o tilt, mas a amostra não vai ficar exatamente estático, tá? A amostra vai andar um pouquinho, tá? Então sempre é bom ficar checando, né? Após você mexer na inclinação, como que ficou a amostra, tá? A imagem, quanto que a amostra andou. Tá, lembra que estava um pouquinho para cima, né? A gente tinha focalizado, ela dá uma deslocada aqui para baixo, tá? Isso aqui embaixo, tá? É uma outra amostra, tá? Porque quando você faz a preparação, você gruda 2 pedaços de silício, tá? Pode ser um silício limpo ou pode ser a mesma amostra, tá? Então, nesse caso foram 2 amostras grudadas face a face, né? Então você tem de um lado um silício, a sua amostra, e desse lado também tem uma amostra também. Tá? Bom, você observa esse giro quando eu mudo de magnificação, né? Parece que dá uma girada, né? Isso aqui é por causa que nessa região de magnificação o microscópio está trabalhando com uma configuração de lente, né? E quando eu pulo nessa outra aqui, existe essa rotação porque ela começa a trabalhar com as lentes num outro regime, tá? E é importante que você, quando você faz o alinhamento, né, saiba em que região você vai estar trabalhando, tá? Que pode ter para trabalhos mais de alta resolução, pode ter ocorrer um certo desalinhamento, tá? Quando você muda de regime nessas lentes aí. Depois que faz o tilt, você também tem que ajustar o foco, tá? Assim como a amostra anda, né, no eixo, em X e XY, ela vai andar para cima e para baixo também, tá? Você tem que reajustar tudo.
nanodifração, né? Às vezes a gente tem uma amostra que tem essas regiões, né, dentro da amostra, e se você faz só área selecionada, tá, você não consegue cobrir apenas, por exemplo, essa região aqui, né? Você acaba cobrindo uma região como um todo, tá? Então a ideia de nanodifração, né, é conseguir um feixe com um spot bem pequeno, mas ainda sendo paralelo, tá? Uma maneira fácil de fazer isso, tá, é você especialmente no caso do microscópio que tem FEG, né, você pode usar uma lente uma abertura da lente condensadora, né, bem pequeno, tá? E o que você faz é simplesmente focar o feixe na região que você quer fazer a difração. Tá focado ali, aí você só apertar difração, né? E você tem a difração, né, que seria a nanodifração daquela regiãozinha lá, tá? Não vai ficar pontual porque, como na SAD, né, não vai ficar um pontinho pequenininho porque ainda tem um pequeno ângulo de convergência, tá? Então vai sempre formar um pouco esse disco, tá? Mas essa é uma maneira rápida de se fazer nanodifração com esse microscópio, tá? A maioria dos microscópios, né, vai ter, e como esse também tem umas outras maneiras em que você pode ajustar o tamanho do spot que você está fazendo a nanodifração, tá? No caso aqui eu não sei exatamente qual que é o spot que está formando lá. Antes de continuar falando, deixa eu abrir um pouco o feixe, senão vai ficar queimando ali. O grande perigo de trabalhar com microscópio FEG é que quando você foca o feixe, você tem um feixe tão intenso que você acaba estragando a amostra, tá? Você acaba furando ela. Então tem que ser rapidinho aqui. Então, como eu estava falando, a maioria dos microscópios tem um botão também escrito nano beam diffraction, né, que você pode fazer isso aí, tá? Mas nesse caso você tem que fazer o alinhamento no modo nanodifração, tá? Que é muito parecido com as últimas etapas, né, que você faz no alinhamento do microscópio normalmente, tá? E
no momento a gente está com um probleminha no nosso microscópio, tá? Nesse fim do ano a gente teve que desligar ele e a gente não está conseguindo fazer essa parte do alinhamento, então eu vou ter que pular aqui essa parte e também o CIBED, que eu simplesmente não consigo trazer o feixe para o meio da tela, tá? Mas o CIBED, tá? Que a gente consegue fazer ali no momento no microscópio não vai ficar bonitinho, tá? Vai ficar, em vez de formar os discos bonitinho do CIBED, os discos estão se fazendo overlap, né? Então a gente não consegue enxergar os detalhes, tá? no CIBED. Mas deixa eu mostrar só como que funcionaria no CIBED. Então, antes eu estava no modo transmissão, né? E simplesmente apertei o botão, que é um equivalente que existe no microscópio, que é o modo CIBED, tá? Que é o difração para o feixe convergente, tá? Aqui em cima você tem o spot size, tá? O mínimo que você consegue nessas configurações, né? E o alfa, tá? O ângulo de convergência, que no momento eu só consigo trabalhar com alfa 5, tá? Spot size sempre eu posso mexer também, tanto aumentar, né? Quer dizer, você vai ter mais intensidade do feixe, ou diminuir spot size, eu acabo perdendo um pouco do brilho, tá? Deixa com 1. O alinhamento sempre dá uma checada, tá? Mas é bom fazer fora da sua amostra, tá? Região de interesse, para não ficar queimando. Primeira coisa, você tem que checar se tem estigmatismo, tá? Na condensadora. Se tiver, você tem que corrigi-lo. E também você tem que checar
o tilting, né, a amostra. Se tivesse ruim, o feixe, quando você faz o tilt da amostra, o feixe estaria andando, tá? Aqui na imagem, mas estando estático ainda tá bom. E por fim, você tem que checar o voltage center, tá? E para checar o voltage center, aqui você já percebe essas marquinhas aqui, né? É a amostra que ficou queimada, né? Porque a gente ficou com o feixe focado lá por um certo tempo, tá? Para fazer o ajuste do voltage center, a gente tem que procurar uma região na amostra que tenha alguma coisa que seja reconhecível, tá? Geralmente na interface tem alguma coisa. Deixa eu melhorar um pouquinho o contraste aqui. E a gente liga o blur da alta tensão, tá? Então estou variando a alta tensão, né? E a imagem tem que pulsar de forma simétrica, tá? Em relação ao centro, tá? Se tivesse ruim, né, o voltage center, né, eu teria que corrigi-lo, né, de forma que fique... No caso aqui parece que está bom, tá? Você vê a imagem pulsando, tá? Ela não fica andando de lado, tá? Quando está muito ruim. Então, a gente pode parar. E ir para a região de interesse, tá? E simplesmente foca o feixe. Um spot para essa condição, né? É da ordem de 1 nanômetro, tá? Então eu tenho que focar um pouco mais. Bem pequenininho ali e talvez esteja um pouquinho maior, tá? A gente teria que ter feito alinhamento com um pouco mais de cuidado para conseguir um spot menor. E simplesmente vai para a difração, tá? Aqui está difícil reconhecer, né? Os discos se formariam do Seabed, tá? Justamente por causa do ângulo alfa.
Tá? O ângulo alfa, na convenção do microscópio da GEOL, né, quanto maior o número, maior o ângulo de convergência. Né? Deixa eu mostrar só. Tá, então, alfa 1 seria um ângulo de convergência menor, e um alfa 3, por exemplo, seria uma convergência maior. Então, como o tamanho, né, o diâmetro dos discos que se formam no CIBED é diretamente proporcional ao alfa, né? Para fazer um CIBED mais de modo correto, teria que ter escolhido um alfa menor, tá? No caso, eu não estou conseguindo fazer o alinhamento, né? Eu tentei lá a manhã toda, não consegui fazer o alinhamento, tá? Esse é um alinhamento provavelmente que o engenheiro da GEOL teria que vir refazer para a gente, tá? Mas aqui também você observa você consegue também fazer toda essa parte do tilt, tá? Dentro do CIBED também você vai conseguir. Dá para ver um pouquinho aqui o disco, né? Dos outros spots. Você vê que é bem grandão, né? Praticamente sobrepondo os outros. Eu acabei, uma vez que terminei de fazer a imagem do CIBED, eu volto para o modo de transmissão normalmente. Se eu vou para uma região mais espessa, né, da amostra, você vai conseguir enxergar as linhas de Kikuchi, tá? Deixa eu ir para uma região bem mais grossa. Coloco a abertura de área selecionada. Sua difração ainda está alinhada. Deixa eu ver se... Não, essa região ainda não está espessa o suficiente. As linhas de Kikuchi, né, a principal aplicação, né,
É para você fazer a orientação, tá? Ela serve como um mapa, né? Para que direção você tem que fazer o tilt, né? Para conseguir o eixo de zona que você está procurando, tá bom? Você- Por que, que eu tenho que ir numa região espessa da amostra, né? Porque os linhas de Kikuchi fazem parte do efeito dinâmico, tá? Se você está numa região muito fina, você só tem basicamente a parte cinemática. Tá um pouco difícil aqui. Agora sim, a gente está numa região mais fina. Vamos tentar de novo.
Acho que já dá para começar a ver um pouquinho. Tá? Essas são as linhas de Kikuchi, tá? E você vê que ele está distribuído de forma simétrica, tá? Em relação ao padrão de difração normal, tá? Então, essas linhas aqui, né? Você pode utilizar como um guia, tá? Para a direção dos outros eixos de zona que você quer chegar, tá? Deixa eu só desalinhar um pouquinho, né? Aqui já está no eixo de zona. É difícil conciliar na tela, né, do CCD as duas, né, porque você tem pontos muito brilhantes que são esses spots da difração, né, e você vê que as linhas de Kikuchi são bem difusas, né, bem fraquinho, então fica um pouco difícil de enxergar na CCD, né, nessa demonstração. Mas se você olhar na tela de fósforo, fica bem claro, tá, é bem visível essas linhas. Por exemplo, né? Se eu quiser, por exemplo, eu quero ir numa outro eixo de zona, né? Eu estou dessa aqui e quero ir para outro. Então, a direção que eu tenho que seguir, tá? É de forma que o tilt vá nessa direção aqui, ou nessa direção, que tem uma outra linha mais forte, tá? Mas é bom você ter. Para que direção você tem que ir para chegar num eixo de zona determinado, você tem que dar uma estudada nos mapas, né? As linhas de Kikuchi. E se quiser ir na outra direção. Tá? Outra coisa que outra coisa que você usa Kikuchi, né, é para você conseguir aquela condição de dois feixes, tá? Então, para obter a condição de dois feixes, né, em geral, você pega a amostra, a primeira coisa é achar o eixo de zona que você quer, tá? Por exemplo, né, materiais FCC, né, esse tubinho, né, é especialmente útil para tentar classificar as discordâncias, tá? Para outros, estrutura é um pouco mais difícil, né? Porque no tubinho você usa o chamado critério de visibilidade, tá? Quando você joga em tubinho, né, em certas condições, utilizando certos spots, né? As declinações que tem um certo vetor de Burger podem ficar visível ou invisíveis, tá? E você tenta mapear, fazer uma imagem com várias condições de tubing, né? E com isso você consegue determinar qual que é a orientação, né, do vetor do Burger da declinação, tá? E como que você faz isso? Primeiro você acha o eixo de zona e depois você tem que sair do eixo de zona fazendo o tilt, tá? Vou mostrar um pouquinho.
Então, na condição que tubing, né, eu quero uma condição de tilt, né, que apenas dois spots de difração estão sendo excitados, tá? Aqui, quando você está tá em on axis, né, está no eixo de zona, você tem todos esses spots da difração, tá? Então, o que você tem quando você faz uma imagem é uma imagem confusa, tá? Você tem muitas contribuições. Então, quando você quer fazer tubing, você tem que sair do eixo dessa condição, né, do eixo de zona. Você vai numa direção aqui qualquer, escolhendo. Você vê que tem tem essa linha de Kikuchi aqui, né? Ela forma tem os limites desse lado e tem aqui também, tá? Então vamos continuar. Então, à medida que eu saio, né, dessa condição on axis, né, você vê que tem menos spots de difração que estão aparecendo, estão saindo da condição de Bragg, né? Então eu continuo, tá? Essas duas aqui já estão bastante próximas da condição tubing, tá? Você nota que a linha de Kikuchi passa aqui, ó, nessa região aqui. Você nota que se você mexer um pouquinho de lado, você tira as outras, né? Essa condição de Bragg diminui bastante. Estou abrindo mais, né? Você vê que aqui, ó, né? Deixa eu só mostrar. Essa é uma linha de Kikuchi, né? Cada vez que ela cruza um spot, aqui acho que dá para ver melhor. Ela, aqui, ó, tem essa linha aqui, de Kikuchi aqui, e esse spot aqui, tá? Quando ela cruza sobre essa linha de Kikuchi, passa por cima do spot de difração, ela fica mais intensa. E quando sai, ela desaparece, tá? Então você acaba usando isso, né? Esse efeito, né? Para conseguir melhorar tentar conseguir o tubing condition, né? Condição de 2 feixes. Você inclina ele bastante para tirar. Isso seria a amostra, né, a imagem obtida em condição tubing, tá? Ou pelo menos bastante próxima. Deixa eu ver se dá para ver pontinha.
Essa região aqui fica bastante dinâmica porque tem essa parte da amostra não está plana, tá? Então ela não está exatamente na condição de está na condição de acaba entrando ou saindo da condição de Braga e acaba criando essa confusão aqui, tá? E não está na condição de tubing. Vamos ver se a gente acha alguma. E tubing é a melhor maneira de você tentar estudar declinações da amostra, tá? Em geral, você não sabe qual que são os vetores de Burger das declinações, tá? Então, você não sabe qual vai ser o spot que vai dar o melhor contraste, né? A melhor visualização desses defeitos. Então, o que você acaba fazendo mesmo na prática, tá? É passear mesmo com a amostra, tá? Você pega a sua amostra e faz os tilts, tá? Em várias direções, né? E para tentar achar aquilo que está mostrando aquilo que você quer, tá? E uma vez que você tem aquela imagem, tá? Você tem que registrar, né, na hora de tirar foto, né, a difração também, tá? Porque com a difração, né, que você determina qual que é a orientação do vetor de Burger daquela declinação, tá bom? Isso tem que tomar cuidado nisso aí. E não basta ter só a imagem, tá? A imagem é só uma imagem, não conta a informação, né, do tipo da classificação que você daria para o seu vetor de Burger, né, para esse defeito. Para FCC, tá? Materiais FCC, ou mesmo diamante, né, que é um tipo de FCC. Esse tipo de análise, né, de tubing e com o tubing tentar classificar sua declinação até que é fácil, tá? Já tem várias tabelas na literatura que você pode ir atrás, tá? Que mostra qual a combinação de tubing, né? E que você consegue obter a imagem dos defeitos, né? Mas para outras estruturas é um pouco mais difícil, tá? Às vezes você não encontra essas tabelas, tá? E muitas vezes não é possível, tá? Você discernir qual de maneira clara qual que é a orientação dessas declinações, tá?
Só colocar de novo no eixo de zona, tá? Aqui. Só fazer uma coisa que ontem a gente não conseguiu. Eu vou tirar uma foto disso aqui, tá? Estou colocando o tempo de exposição bastante curto. E eu vou fazer uma soma de quadros, tá? Aqui ele está tirando as fotos, né? Você vê que está aumentando os números aqui. Ele vai somar todos os frames, tá? Por que eu faço isso aí, né? A quantidade de informação que cada pixel consegue coletar é limitado, tá? Pelo tamanho do poço da CCD. Tá? Você tem um número limitado, máximo de elétrons que você pode jogar dentro de cada detetor. Tá? Então, se eu coloco um tempo muito longo, simplesmente um tempo muito longo, né? Por exemplo, 5 segundos, tá? Eu vou acabar saturando o detetor. E com isso você perde sinal, satura o detetor, perde sinal e também parte do sinal dos elétrons que estariam indo naquele pixel acabam transbordando e indo parar nos pixels vizinhos, tá? E com a soma de frame eu não tenho esse problema, tá? Simplesmente eu tiro várias exposições com tempo bem curto, tá? E somo todos, tá? Essa aqui é a foto que acabei de tirar. A região é um tanto grossa ainda, tá? Então você ainda tem as linhas de Kikuchi aqui, tá? Mas dá para fazer, por exemplo, indexação já com isso aqui, tá? Você vê que dessa vez a escala está correta, tá? Que já está em 10, 1 sobre nanômetros. Então, o programa da Gatanton tem essa facilidade aqui de FIPAC, tá? Que você consegue fazer toda a medida da parte dos spots da difração, tá? Então aqui você pode ajustar. Como que você faz a busca, né? Simplesmente vem aqui, você clica o ponto onde você acha que tem um pico, né? um spot da difração. Então aqui, você, por exemplo, você tem que ajustar, por exemplo, o raio, né, em termos de pixels, em que ele vai fazer essa busca de onde está o máximo, tá? De onde estaria o spot. E tem outros ajustes também que você pode fazer, como são os métodos de busca, né? Essas coisas. Vamos lá. Então simplesmente você vem aqui, ele tem um íconezinho aqui. Deixa eu só ter certeza de qual que é. Primeira coisa é determinar onde está o centro, tá? Eu marco onde está o centro, ele vai lá e determina, onde eu cliquei, né? É o primeiro chute, né? E o programa determina realmente onde está o centro, tá? E aí depois eu posso simplesmente medir a posição de cada um desses spots, tá? Um aqui. Tá. Não está muito visível, tá? Mas eu vou aumentar aqui. O que ele fez, tá? Colocar um número ali, tá? Ao lado de cada spot.
E aqui embaixo ele já calcula para você já em espaço, já em nanômetros, tá? Qual que é o d-spacing, né, de cada um desses potes, e aí você vai lá e busca para que plano corresponde, tá? E você já tem aqui também os ângulos, tá? Que é uma ferramenta bastante útil, tá? Você não precisa ficar medindo com régua, tá? Fica perdendo muito tempo com isso. Acho que a maioria das pessoas aqui utilizam já o digital, né? Então, quando for salvar uma imagem, leva no formato próprio dele, tá? No DM3, tá? Não leva em TIFF, não faz essa conversão no TIFF, o JPEG, né? Tá? Porque quando você faz essa conversão, você perde todos esses comentários que estão aqui, tá? Não é que você perde, elas se tornam parte da imagem, tá? Você não consegue mais manipular. Por exemplo, depois se você precisa modificar alguma coisa, você não vai conseguir mais, tá? E o que está aqui embaixo, tá? Isso aqui é texto. Você pode só dar um copy dele, né? E salvar, tá? É bastante poderoso, tá? E vamos tentar fazer uma coisa. Quando você tem dois materiais, né, bastante diferentes, né, em pano de rede, você pode usar SAD também para tentar determinar essas duas fases, tá? Então, o que você faz, basicamente, você pega a região onde você tem esses dois materiais, tá? E faz o SAD dele, tá? Eu não sei se vai dar para enxergar aqui com essa câmera. Não tenho certeza. Ok, tirei a foto. Que seria uma difração onde você tem os dois materiais, tá? Que são materiais diferentes.
Em geral, a gente vai para os que estão mais distantes. Acho que não vai dar para enxergar nessa amostra. Mas o que dá para... Quando você tem uma difração desse tipo, né, de dois materiais, você acaba enxergando spots, dois conjuntos de spots, tá? Quando o espaçamento é bem... a diferença de parâmetro de rede é bem diferente, né? Você enxergaria um outro spot paralelo, que seria do segundo material, tá? Aqui está um pouco difícil, provavelmente... tem que trabalhar um pouquinho nas condições, né? E, por exemplo, esse material aqui é silício, né? E tem um outro material que cresce epitaxialmente, tá? Então, no caso, o outro material também teria que manter o mesmo padrão, tá? Tem a mesma estrutura. Então, com isso você consegue determinar quanto que seria o descasamento, né, entre os dois materiais. Também se existe tensionamento, tá? Quando tem tensionamento, né, o material, segundo o material, tenta acomodar o parâmetro de rede do primeiro. Então você vai perceber que pela separação, né, entre esses dois picos, né, dos spots da difração, quantos por cento do relaxamento que ocorreu, né? Aí você consegue determinar como que está a condição de stress ou strain dentro do seu material, tá bom? Acho que por hoje seria isso mesmo.